amigos, Tereza, Maria, que são meus nomes, né? Estou com todo o gosto do mundo, desejando que vocês estejam entendendo tudo aquilo que eu tenho falado ultimamente. Hoje, continuando, os bem-aventurados, falaremos sobre os bem-aventurados, os puros de coração. Deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros do coração, pois verão a Deus. Isso no dizer de Mateus, versículo 5. Apresentaram a Jesus então as criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-lhes e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus, uma criança, nele não entrará. E tendo abraçado, abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, versículo 10. Porque era muito comum, gente, naquela época, as mães, quando sabiam que Jesus estava num pedaço, né, aquele lugar por ali, nossa, depressa elas pegavam seus filhinhos no colo, de todo tamanho, e levavam para que Jesus as tocasse. Mas quando aquela criançada chegou ali, os discípulos acharam que elas iam importunar, como toda criança, né, regateira, e ele disse: Deixai-me vir as criancinhas, porque elas é o reino do céu, pela pureza do coraçãozinho que Deus fez, né? E Jesus disse para eles isso. Eles ficaram admirados de ver a paciência, a maneira de Jesus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui tudo, pensamento, tudo, seja egoísta, seja orgulhoso. E por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como assim é tomado para da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer, para a vida corporal todas as imperfeições das quais não se libertou das existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia se nos dar um modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece então a imagem da inocência, da candura. Além de que Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus para elas, mas sim para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados. Somente ternuras maternal pode lhe dar essa ternura e ela se torna mais necessária diante da fraqueza e ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e é preciso que seja assim
para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo cuidado, o mesmo devotamento, no lugar da graça ingênua. Sentisse sobre os traços infantis um caráter viril, e a ideia do adulto é muito menos se reconhecesse o seu passado. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer esquecida, com que fizesse ela esquecer a sua nova existência. Isso daí é maravilhoso. Vocês já pensaram se a gente lembrasse do que a gente fez em outras encarnações? E o remorso, e a tristeza, muita coisa atrapalharia a gente. Então, em sua nova existência terrena, para as coisas que ele pudesse atrapalhar, conforme falei. Entretanto, seu passado reage sobre ele, e deste modo renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente, sem impulso, e à medida que se desenvolvem os órgãos, Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que se formam, a qualidade do seu caráter, ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos ainda dormitam, vejam bem, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil para os pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, torna a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Sem mais, que Jesus abençoe a todos nós.